Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Uma região industrial lança ao ar gases como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida. Sim, a figura mostra a dispersão desses gases poluentes, ou seja, tá vendo? A indústria elimina esses óxidos, né? Tem toda a fonte energética em relação a isso, pode ser de carvão mineral, dependendo, se for petróleo. Então, a gente tem que estar ligado nisso. O que acontece? Libera os dióxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, tá? Só para a gente ter uma noção, pessoal, vamos montar aqui as reações que acontecem. Então, nós temos o que aqui, ó? Nós temos os dióxidos de enxofre. Na presença de água, que a gente está até vendo aqui, ó, quando chove em relação a isso, forma o ácido sulfuroso. E dependendo, né, se sofrer uma oxidação, o dióxido de enxofre, ele vira trióxido de enxofre, em contato com a água forma ácido sulfúrico. Tá legal? E os óxidos de nitrogênio. O mais comum que nós temos aqui, pessoal, que é o NO2, que em presença de água, ele forma dois ácidos, que é o ácido nitroso mais o ácido nítrico, certo? Aí é só a gente colocar um 2 aqui que tá tudo certo, balanceado. Então, são esses ácidos que ocorre o quê? Tá vendo? Todos esses pontinhos cinza são os óxidos. Quando chove, há uma precipitação da chuva, né? Em relação a isso, forma esses ácidos. E esses ácidos vão acontecendo o quê? Vai caindo na plantação, vai cair aqui, ó, no lago ou rio, que seja o que for aqui, manancial, sei lá, e faz o quê? Ele diminui o pH. Diminuindo o pH, o que acontece? Aumenta a acidez, aumenta a concentração de H+, nesse caso, porque está liberando H+, os ácidos, ó. Aqui, ó, característica de ácido H+, ó, H+, e H+. Só para a gente representar, ó, todos os hidrogênios desse ácido é H+. E isso é problemático para o meio ambiente, para o ecossistema, tá certo? O que acontece? A precipitação da chuva e a formação desses ácidos. Então vamos ler aqui, ó, o que ele fala. Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades. Então vamos lá. 1. As águas de escoamento superficial e da precipitação que atinge o manancial poderiam causar aumento de acidez? Sim, porque está formando ácido. Da água do manancial e provocar a morte de peixes? Sim. Isso aqui é uma... tá correta. Vamos colocar como verdadeiro aqui, né? A gente está considerando essa afirmação como verdadeira. 2. A precipitação na região rural poderia causar um aumento de acidez no solo? Sim. E exigir procedimentos corretivos como a calagem. O que é a calagem, pessoal? Até tem uns exercícios aqui anteriores que a gente fala, tá? Até o exercício anterior a esse a gente fala um pouquinho sobre calagem. O que é calagem? É correção do pH do solo. Ou seja, se o solo está ácido, a gente aumenta a acidez dele. Com o quê? Com cal. Óxido de cálcio. Vocês já devem ter visto bastante em relação ao quê? Principalmente as pessoas, né? Nossos avós que cuidavam de plantas, vocês podem ver que eles colocavam casca de ovo. Casca de ovo, pessoal, é carbonato de cálcio, né? Ali para formar em relação ali. Também o nosso osso é formado por fosfato de cálcio. Só que ali em presença de água, o que vai acontecendo, pessoal? Ela vai formar uma base. Às vezes cal, o que acontece? Cal em água forma hidróxido de cálcio. Olha lá, a base. Então nós estamos o quê? Corrigindo o pH do solo. Então sim, é verdadeira a 2, a gente pode considerar como verdadeira. Que essa é a famosa calagem, da forma mais simples, tá? Hoje tem tecnologia e métodos bem mais eficazes, mas basicamente é isso. Que ele não agride, e também o cálcio serve até como nutriente para o solo, tá? Então, a gente pode considerar 2. 3. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema? Com certeza afetaria, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido? Não.
Ele não vai neutralizar o excesso de ácido. Ele pode diminuir a concentração do ácido, mas não neutralizar. Neutralizar realmente tem que colocar o quê? Uma base. Ou um óxido com caráter alcalino. Então, A3, pessoal, de jeito nenhum, tá? É isso que a gente tem que ficar ligado, principalmente. Certo? Então, dessas possibilidades, aí tá falando aqui, ó. A, pode ocorrer apenas A1? Não, a gente viu que é 1 e 2. Então, A não pode ser. B, pode ocorrer apenas A2? Não. C, pode ocorrer tanto A1 quanto A2? Sim. A alternativa correta é a C. D, podem ocorrer tanto 1 quanto A3? A3 não pode, não tem como. E E, pode ocorrer tanto A2 quanto A3? Não, é 1 e 2 apenas. Tá legal, pessoal? Um exercício interpretativo, e novamente não precisou de reação, eu apenas demonstrei a reação, tá? Preciso saber todas as reações? É bom, tá? Mas eu quero que vocês entendam, por isso que eu coloco muitos exercícios, eu faço a reação novamente. Por quê? Eu não lembro, eu não sei exatamente a reação, tá? Tudo bem, mas se você vê ela em algum lugar, numa alternativa, ou num gráfico, ou numa tabela, ou numa própria proposição aí, nessas possibilidades, ele coloca ali, você vai, opa, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui acontece, isso aqui não acontece. Então é bom pra gente ter bastante o contato visual. Então é assim, quanto mais contato e mais a gente treina, mais fácil de interpretar elas. Tá legal, pessoal? Apesar de que não tenha pedido nenhuma reação, tá? Então, sem mais delongas, curtam e se inscrevam lá no canal Exatamente Matemática com o professor Adnan, tá ficando show de bola lá o canal dele, dá essa força aí pra gente. E 2024, os canais Exatamente virá com novidades. Certo, pessoal? E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!